Vamos agora, a doutora Karen. Chegou a oportunidade de estarmos com a senhora. Doutora Karen Ellen Kepler-Vondrasek, psicanalista e professora assistente na Faculdade Est, onde coordena o grupo de pesquisa em aconselhamento e psicologia pastoral e também o grupo de pesquisa em fenomenologia da vida. E ainda a senhora Roseli Margareta Kirich de Oliveira, psicóloga clínica, professora convidada na pós-graduação da Faculdade Est. Elas vão ter em conjunto 20 minutos? Muito bem. O tema Arte e Perdão. Rembrandt. Temos até 3. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Nós vamos iniciar, então, com a professora Karen. Então, Arte e Perdão, nós duas somos fãs desse quadro de Rembrandt, que está aqui. Nós queremos fazer uma viagem por esse quadro. Felizmente, nós não precisamos ir para São Petersburgo, onde ele está. A professora Roseli trouxe um pôster do tamanho natural. Queres falar alguma coisa sobre isso, quem sabe? A ideia foi de que a gente pudesse, nesse tema do perdão, trabalhar também um quadro que é bastante conhecido, Rembrandt, a gente vai falar um pouquinho mais adiante, mas trazendo uma história que foi contada, então, por Jesus, e que está registrada no Evangelho de Lucas, e que é uma história paradigmática de perdão. E uma história de família também. E como nós duas somos psicólogas e trabalhamos com isso, eu também sou terapeuta familiar, então as histórias de família e de perdão me interessam sobremodo. E esse quadro tem nos acompanhado, né, Karen, já há muitos anos, e a gente vem trabalhando, meditando e tirando aprendizagens de uma história que foi contada. E as histórias nos tocam mais profundamente, porque todos nós temos uma história, e uma história de família também. Rembrandt também teve sua história, e pelo que vocês veem aí, não foi uma história fácil. Ele conheceu momentos de glória, era o pintor mais famoso da época, e depois começou um processo de falência. Teve vendido todos os seus quadros por uma bagatela, vendiam em lotes de 3 ou 4 para ver se conseguiam alguma coisa. Não foi reconhecido em vida e também perdeu todas as pessoas amadas. Perdeu todas as pessoas amadas, como vocês veem aí. E este quadro foi pintado quase ao final da vida, já na fase onde ele poderia se comparar, talvez se comparou, com este filho perdido. Então, o Rembrandt pinta a volta do filho pródigo, e nós estamos fazendo olhares sobre o perdão, nesta manhã e neste simpósio que temos depois na Este. Então, como vocês podem observar, no quadro existem vários personagens, alguns mais escondidos, existe um outro mais aqui atrás. Aqui um personagem, talvez podiam o apagar pai, a luz por um momento. Podem apagar o filho a luz que um pouquinho, volta, por favor? E um outro personagem. Então, muito rapidamente, a história é de um moço que sai de casa. Eu vou falar um pouquinho sobre o quadro. Primeiro, aqui ele está no tamanho natural. Ele mede 2,65 por 2,5, está exposto no Museu de São Petersburgo, na Rússia. E a temática sacra, mais solene, aparece nos últimos anos do Rembrandt, quando ele vai retratando com muita sensibilidade os personagens bíblicos. Um mestre, né, no jogo de luz e sombra, mas os quadros dele se destacam por essa reverência comovente que os personagens nos passam. Então, observar os traços dos personagens é mergulhar também nas suas histórias, naquilo que eles carregam consigo. E é um quadro que traz olhares de diversas formas. Talvez a mais conhecida, então, das parábolas de Jesus, retratada apenas, registrada no Evangelho de Lucas, e ele começa. Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles.
O que significa o pedido do filho mais novo, em qualquer cultura, em qualquer tempo? Né? Significa querer que o pai estivesse morto. A pressa de viver, de ter acesso aos bens, passa por cima do pai. Pródigo no sentido de desperdiçar, de esbanjar. E o texto continua. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens, vivendo irresponsavelmente. Ele vai viver a sua vida e um dia o dinheiro acaba. Há uma crise na região e faltam alimentos. Desesperado e passando fome, ele consegue um trabalho degradante, cuidar de porcos. E chega ao ponto de invejar os porcos, porque estes tinham o que comer e ele não. O texto bíblico diz que, caindo em si. Às vezes a gente escuta isso nos relatos que a gente ouve, que a pessoa diz assim, eu estava fora de mim, eu não sei onde eu estava, eu não estava dentro de mim. Quando a pessoa conta de alguma coisa que tenha feito. E esse é o caso. Ele caiu em si, porque ele não estava em si. Aliás, tem uma música muito bonita da Adriana Calcanhoto, Metade, que fala isso, né? Eu não moro mais em mim. E ele diz, eu irei ter com o meu pai, e lhe direi, pequei contra o céu e contra ti. Faz de mim um dos teus empregados. E aí sim, ele se torna sujeito da sua própria história. Assim como a Marilena estava falando agora, né? Então, de assumir a sua parte e retornar a si mesmo. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. E estando ainda longe, seu pai o viu. E cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele ainda estava bem longe, na estrada, quando seu pai o avistou. O velho coração do pai disparou e ele correu para abraçar e beijar seu filho, que começou o discurso ensaiado. Pai, pequei contra os céus e contra ti. Mas o pai disse aos seus servos, depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Então, aqui no quadro, a gente pode observar os olhares. O Rembrandt, muito curiosamente, retrata os dois filhos nessa volta, diferentemente do texto bíblico, mas é justamente o olhar do artista, aquilo que ele enxerga na cena. E, segundo os estudiosos, possivelmente esse outro personagem, o outro personagem vai ser o filho mais velho. A Karen vai falar um pouquinho sobre ele e eu vou passando agora um pouquinho dos detalhes. O texto bíblico diz que o pai ainda viu ao longe, mas, curiosamente, o Rembrandt retrata um idoso quase ceguinho. E isso leva a uma interpretação de que, muitas vezes, o olhar da alma é o olhar que enxerga mais longe, que enxerga numa outra dimensão. Então, de alguma forma, mesmo que ele já não tivesse muito bom na sua visão, ele vê o seu filho ainda ao longe na estrada. E o Rembrandt vai retratar, então, os pés, as sandálias do filho que volta. Então, aquele que volta
estrupiado, com todas as marcas de todas essas perdas, né, que ele também passou, né, mesmo ele tendo sido o algoz, no caso da história, aquele que desrespeitou profundamente seu pai, sua família, que cobriu toda a família de vergonha, né, aquele que fez isso, ele volta. E ele marca bem os detalhes dessa volta. As mãos do pai, que são mãos diferentes uma da outra. No quadro, a gente percebe a mão esquerda, que é forte, musculosa, né, que exerce certa pressão sobre o ombro direito e transmite força, e a mão direita, que é mais suave, que apoia e que consola. Aqui dá para ver o detalhe melhor das mãos, né? A mão mais musculosa, aqui, e a mão mais delicada sobre os ombros, aqui com pedaços de pele aparecendo por baixo da roupa, né? E quase uma cabeça quase de um bebê, de um feto, né? Que se acolhe, que se aninha no peito do pai. Aqui o detalhe maior, dá para ver melhor, então, as mãos, com os detalhes, e o olhar dele também chama a atenção. Um olhar de quem se encontrou, de quem voltou para dentro de si mesmo. Então, bem ampliada, as mãos do pai. Dá para enxergar, né? Bem a diferença? Ao redor da ferida. Sim. E aqui, a Karen está lembrando, aqui a ferida, né? Então, bem ampliada, né, aparece o detalhe da pele por baixo. É isso que tu querias comentar? Sim. Os personagens, então, que aparecem na cena, que não são explícitos, então, aqui, ao lado da coluna, um personagem, aqui atrás há uma outra mulher, muito na sombra, não aparece um personagem feminino no relato bíblico, então pode ser aqui. O pai, o filho mais novo que volta, aqui possivelmente o filho mais velho, que tem o mesmo manto do pai e a mesma iluminação nos olhares, e esse personagem que está totalmente absorto, como se essa cena remetesse a alguma coisa da própria história dele, né? Aqui, então, agora, a professora Karen vai falar um pouquinho sobre o filho mais velho. Os detalhes dele, então, né? Perdão. Aqui, o olhar dele é um olhar duro que se dirige àquela cena. O filho mais velho retorna, diz a história, e o pai vai ao encontro dele. Ou seja, o pai está indo ao encontro dos dois filhos, está atento à volta dos dois. Só que esse filho mais velho, escutando a festa, pergunta o que está havendo, e um empregado diz: o teu irmão retornou. E aí ele vai para o pai e diz: há anos que trabalho para o Senhor, sem nunca reclamar, sem nunca ganhar uma festa para mim e meus amigos. Mas esse seu filho que desperdiçou todo o seu dinheiro com prostitutas aparece aqui e o Senhor lhe dá uma festa? Veja, ele não diz esse meu irmão. Ele diz, esse é seu filho. Ele está amargurado, ele está ressentido. E vejam como o pai responde. Meu filho. Minha criança. Original é uma palavra que quer dizer isso, muito terna e que remete à infância. Você está comigo o tempo todo. Tudo que é meu é seu. Esse é um momento especial. Precisamos festejar. Seu irmão estava morto, mas agora está vivo. Ele estava perdido, mas foi encontrado. Podemos voltar para o quadro, para a figura, para olhar agora como Rembrandt retrata isso? Aqui, o quadro todo.
Aqui, aquele. Isto. Então, vejam a semelhança entre eles, entre o pai e este filho mais velho. E, ao mesmo tempo, as diferenças. Os dois têm um manto. Só que o manto do pai se alarga para acolher. O manto do filho mais velho está colado ao corpo. Lá não cabe ninguém. Não cabe ninguém. O pai se inclina e abraça o filho que chega. O filho mais velho está empertigado, duro, ainda tem um cajado que reforça essa posição endurecida. As mãos do pai abraçam, as mãos do filho se fecham. A luz do rosto do pai se espraia para o filho. A luz do rosto do filho mais velho se concentra só em si. Ele só está pensando em si, naquela ruminação. Eu trabalhei o tempo todo, eu não tive festa, eu não tive cabrito, eu não tive nada. O olhar do pai é amoroso e voltado para dentro, é um olhar interior. O olhar do filho é para fora, ele não se enxerga. Ele não sabe que também está perdido, que também precisa voltar ao pai. Mesmo morando na casa do pai, ele não conhece. A escuridão entre eles mostram isso. E a história é final aberto. Será que ele vai conseguir ultrapassar esse escuro no meio? Talvez ele precise de ajuda, como muitos de nós precisam de ajuda para perdoar, para reconhecer, em primeiro lugar, que estão perdidos. E essa é a função de médicos, religiosos, terapeutas, fazer esse papel de aproximar de novo. Quando existe perdão, o ciclo da agressão encerra. Eu ouvi de uma vez de um terapeuta que alguns atos são imperdoáveis. Pessoas são perdoáveis. Essa é a diferença. É a gente entender que, potencialmente, qualquer um de nós pode estar em qualquer uma dessas posições. E poder se enxergar e administrar também para si o perdão e para o outro. É zerar e é recomeçar a história. E essa é a possibilidade do perdão. Recomeço. Obrigada.